אשת חיל ממצא ורחוק. Aqui também é muito tarde, vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo essa super aula, comentário da semana da Perashá Vaierá. E essa Perashá, estimados alunos, pessoas que estão assistindo o nosso canal, quero pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, compartilhar, assinar. Quanto mais as pessoas conhecem o conteúdo da Torá, aqui do chá, estudam Torá, a gente leva luz para esse mundo, né? E muda vidas. A Perashá Vaierá, ela tem conexão com a Perashá Lech Lechá. E semana passada eu não pude fazer, aconteceu um imprevisto, eu não consegui fazer o comentário da Perashá da semana de Lech Lechá, então vou fazer um bem bolado, como você fala, né, para que vocês possam dar conexão a toda essa linda história de Abraão Avinu. A Torá chama a atenção de todas essas pessoas que estudam, de fato, a biografia de Abraão Avinu, e ela observa que ele é o primeiro homem que reconhece a unidade de Deus, gira em torno de duas palavras imperativas, começa com a ordenação Lech Lechá e acaba com um outro Lech Lechá. A entrada de Abraão Avinu no cenário da história começa com Lech Lechá, Me'atzavka, sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai. Ele abandona o estilo de vida que levava até aquele momento, começa uma nova vida. Ele se desliga definitivamente, radicalmente, do seu passado e rompe com a maneira de pensar, viver do seu ambiente. E coloca fundamentos para uma vida completamente diferente. Ele vai trazer fundamentos que é desprezar a idolatria e começa a dedicar a sua vida intensamente na divulgação do puro monoteísmo. Ele sai da arena da história como Lech Lechá, El Eretz Amoriá. Ele vai tomar o seu filho Yitzhak, que ele ama tanto, o filho que a gente vai comentar agora, e vai à terra de Moriá. E Abraão está prestes a sacrificar o seu filho Yitzhak, que é o único herdeiro espiritual. Nas ciências exatas, a história do desenvolvimento da ciência não é uma grande importância. Os especialistas num certo ramo científico não ligam muito, não interessa muito em saber como essa ciência surgiu. Os matemáticos, os físicos, os químicos, os astrônomos estudam as leis, as fórmulas e sua disciplina, fazendo as pesquisas e as experiências minuciosas nos seus laboratórios. Convence-se da exatidão das leis da natureza e somente poucos são estudiosos que querem se aprofundar e descobrir como a matemática ou a física chegaram à conclusão de resultados. O que lhe interessa é o mais importante, é o seu trabalho. O teor da ciência e o resultado positivo da sua pesquisa. Mas a relação à teologia, da crença, da fé, a situação completamente diferente. Nesse caso, não basta estudar somente os conteúdos, os dogmas,
Não é suficiente tão pouco e eficaz observar tradições e os costumes puramente por rotina. Respeitar prescrições e praticar ritos por méritos, por mero hábito. Automaticamente aqui já precisamos conhecer detalhadamente a origem, a história, a lei, a ética e a filosofia da respectiva religião. E se propagou na humanidade quais são os valores espirituais que ela nos foi legado, qual a razão, porque apenas do câmbio vicintuades do destino. Ela preservou a sua autenticidade e tornou-se um bem comum à humanidade. A religião judaica, a base é a crença no monoteísmo. Deve a sua origem aos patriarcas Abraham, Isaac e Jacó. Foram eles que divulgaram e legaram ao mundo a concepção da verdadeira religião. A história dos patriarcas representa 3 conceitos, 3 sistemas, 3 caminhos que conduzem o homem e a religião. Quis começar com essa introdução que eu tenho honra de ter o nome dele, Abraham. A Perashá Vairá, ela começa a se chamar Vairá, por quê? Pois começa com a aparição de quem? De Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, ele está entre Mamaré, a sua tenda está ali. Quando ele está sentado na sua porta da sua tenda, a tradição, a Messorá, tradição, significa aula. A tradição significa Messorá. E ele estava sentado na porta da sua tenda. Por 2 razões. Aula. Gente, só bota no silencioso para não atrapalhar o raciocínio. Obrigado. Por 2 razões, Abraham Avinu estava sentado na porta. E aí, as explicações, é uma explicação cabalística, que a porta, que uma das sugestões é que ele estava sentado na porta da sua tenda, que é uma simbologia que estava fazendo uma meditação. Estava fazendo um tipo de meditação profética. Quando ele está na porta da sua tenda, da sua casa, conforme o Sod, a tradição cabalística, a tradução mística, ou esotérica, no judaísmo, a porta tem muitos significados. A porta foi marcada, né? A gente vê que quando se fala porta no judaísmo, tem vários significados, e um dos significados mais que todo o povo de Israel lembra é que foi marcado nos umbrais das suas portas, no Egito, com sangue, o sangue do Corban Pesach. E hoje em dia a gente tem a tradição que no meio se coloca a mezuzá. Então, dentro desse conceito, também a gente tem a tradição, conforme o Messorá, a tradição da Torá oral, que no meio da porta também ficou Abraham Avinu. E dentro do meio da porta que a gente bota a mezuzá, Abraham Avinu estava ali, meditando ou fazendo tefilá, estava num nível muito alto. Abraham Avinu estava no 3º dia que fez o Brit Milá. Ele estava sentado nesta postura de meditação,
que simboliza, de acordo com os Mecubalins, os cabalistas, que estava no meio de um lugar privado ou um lugar público. Estava no meio, em seu elemento, também fora da sua... Ele estava dentro do seu elemento, que era a tenda dele, ele estava fora também do seu espaço, domínio público. A experiência profética que Abraão Avinu estava tendo, tradicionalmente ele também se diz que Abraão Avinu sentava na porta da tenda dele. Isso é muito importante e básico, é que a história aconteceu nessa Perashá. Está falando de quê? Por que ele estava sentado a um dia mais quente que Deus criou para testar Abraão Avinu? Ele tinha feito... Porque ele tinha casado, ele tinha feito a circuncisão. E era o terceiro dia. Só um minutinho. Terceiro dia do Brit Milá. E no terceiro dia, onde ele tinha muitas dores, ele era um ancião, um homem de idade avançada, fazendo circuncisão. A gente viu o Brit Milá na semana passada, e havia dificuldade para cicatrização. E mesmo com tantas dificuldades, no sol de meio-dia, o calor mais quente, parecendo Bangu, ou até mais, está parecendo muito mais que um deserto, Dubai. Abraão Avinu estava fazendo uma meditação, estava fazendo uma tefilá. Por favor, abaixem, desliguem, por favor, não deixem ligado, porque atrapalha o raciocínio. Obrigado. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades que Abraão Avinu tinha, com uma idade avançada, ele vai ver uma visão. Ele vai ter uma visão de longe. Imagina um deserto e aquele mormaço e um homem sentado numa tenda de beduíno, um calor enorme. Ele vê 3 homens em uma questão de 10 metros. Detalhe, Abraão Avinu, ele fixou a sua tenda no meio das ruas onde passavam rotas. Ele ficou no meio. E ele estava ali. E ele viu 3 homens. E aí, o que acontece? A Torá fala que ele sai correndo. Detalhe, gente, há pouco eu falei que ele estava com um problema, ele estava com uma infecção. Ele não estava se recuperando, não cicatrizava a circuncisão. Mas ele saiu da sua casa. Ele correu para pegar aqueles homens. Para trazer para dentro da sua casa, pois era uma mitzvah central e de contramão ensinar a todo judeu uma mitzvah muito importante. Receber hóspedes. Ter hóspedes. Em Shabbat, a gente geralmente faz isso. Então, conforme a Messorá, a tradição,
Hashem criou um dia que tinha que ser mais quente para testar Abraão Avinu. Para quê? Porque nesse dia bem quente a gente não sai na rua. Então, Abraão Avinu estava sentado na porta, fazendo meditação, conversando com Hashem. E aí, ele fala, Hashem, espera um minutinho, eu acabei de ver 3 pessoas. Ele desce de um nível e vai correr para pregar um outro nível. Isso era Abraão Avinu. E Abraão Avinu vai chegar. Ele entendia que aquelas pessoas talvez ficaram intimidadas. Talvez elas ficaram com vergonha. Mas Abraão Avinu foi ao encontro deles. E foi nisso, né? Tinha colocado, como eu falei, a tenda dele era no centro, então ele podia ter toda a visão. Ele queria trazer aquelas pessoas para dentro da sua casa. Porque ele entendia. Ele traz uma pessoa para dentro da sua casa. E faz receitas. Vai falar um pouco da livre Torá, vai falar de Torá. Naquela época, onde o monoteísmo não era uma religião conhecida, era um grande mérito. Abraão Avinu entendia, e no decorrer dessa aula eu vou explicar direitinho por que Abraão Avinu entendia, e vocês vão entender. Abraão Avinu entendia que buscando aquelas 3 pessoas, fazendo uma mitzvah, e aliviar a sua dor do Brit Milá. Como eu falei nas aulas passadas, uma mitzvah puxa outra mitzvah. Então, Brit Milá é uma mitzvah. Receber hóspedes é uma mitzvah. Uma verá puxa outra verá. Um pecado puxa outro pecado. Uma mitzvah puxa outra mitzvah. E aí a gente aprende aqui. Abraão Avinu vai fazer uma mitzvah. Brit Milá. E ele não tinha condição, ele se esforçou para trazer aqueles três homens, diz a Torá, que pareciam ismaelitas, para dentro da sua tenda. E então, em rumo de meditação e conversa profética com a Kadosh Baruch Hu, ele vai levantar os olhos, ele vai ver 3 homens longe da tenda, ele levanta e vai trazer esses homens. Na verdade, conforme mensurar a tradição, esses 3 homens são 3 anjos. E esses anjos não estavam passeando, vou ao shopping, não. Eles estavam fazendo shlichut. Eles estavam sendo emissários de Akadosh Baruch Hu. Eles estavam disfarçados para uma missão. E agora, de longe eles pareciam homens. Então Abraão Avinu entendeu que eles estavam mais longe, como eu falei, porque talvez aqueles anjos não queriam incomodar. E ele saiu correndo 10 metros. A experiência profética deixou para o lado, só para receber os 3 homens. Em seguida, quando chegou perto deles, mesmo com tanta dor e um calor enorme, teve que correr atrás daqueles homens para convidá-los a ir à casa dele. E chegando lá, depois de tanta persistência, Abraão Avinu até disse que se curvou, por favor, vem para minha casa, vem descansar um pouco, está muito quente,
Olha, tem uma árvore aqui perto. Você senta na sombra. Vamos lavar. Eu lavo o teu... Diz a Torá que ele lavou os pés. Aí, por que ele lavou os pés? Abraão Avinu era tão emet que havia naquele período o costume de as pessoas não lavarem os pés. Era um sinal de idolatria. Então, para poder entrar na casa de Abraão Avinu, tinha que se lavar o pé, tinha que fazer mikveh. Tem o Leitlat Tadai, a gente não purifica as mãos. Também, um período da história, também se lavava os pés, para purificar o local onde entrava. Não satisfeito, esse homem que estava se recuperando de uma Brit Milá, ele próprio vai trazer água, pão, e ele próprio vai fazer sheritá em 3 bezerros. E aí ele vai trazer a melhor parte do bezerro. Sabe qual é? A língua. Você viu língua com mostarda. O Midrash até explica direitinho. O Talmud Yerushalmi vai nos apresentar uma ideia, algo antirreligioso. Eu vou explicar para vocês. Digo que é algo antirreligioso porque, na realidade, da religiosidade é o seguinte: que mais importa, o Talmud fala, o que é mais importante receber um hóspede de carne e osso que a presença divina. O Talmud vai botar essa questão. O que é mais importante? Receber visitas ou receber a presença divina? O que vocês acham? Se uma mitzvah é receber os hóspedes. Os hóspedes também. Pera, gente, peraí. Abraão Avinu estava conversando com Hashem. Hashem que criou o mundo, Hashem que fez tudo. Você está na presença da rainha da Inglaterra. Você vai em toda formalidade. Você vai sair da presença dela para conversar com o copeiro? Vamos à lógica. Essa não é a lógica espiritual. A quem recebe um convidado, recebe o próprio rei. Muito bom, vocês estão falando. É um bom raciocínio. O vice-presidente, O vice-presidente é como se fosse o presidente quando ele vai até um local, porque ele vai representando o presidente, entende? Muito interessante. Deixa eu só continuar o raciocínio. Eu gostei da resposta e eu vou trazer um novo insight para vocês entenderem. Que interessante que muitas pessoas se concentram na sua religiosidade, em ser mais puros, em uma relação íntima com Hashem. E fazem todas as mitzvot, tefilim de Rashi, tefilim de Tam, e vai para o Bet Midrash, e vai para Yeshiva, e vai morar no Meshearim, vai morar em outros lugares, mas vão se isolar. Mas, na matéria humana, das necessidades dos outros humanos, não é tão importante. Ah, ele é goi, ele não é judeu. Ah, mas ele não é religioso. Aqui, o Talmud vai trazer uma explicação muito interessante, e eu não quero que vocês jamais esqueçam. Isso a gente aprende de Abraão Avinu. Ensina uma ideia tão importante, que na casa de Abraão Avinu, que a importância de atender às necessidades dos outros seres humanos, judeu ou não judeu. O Abraão Avinu não chegou lá depois desse negócio: olha, você é judeu?
Você tem Brit Milá? Você come que balinha com selo de caché? A carne? Não, Abraão Avinu não perguntou isso. Ele vai perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa. E toda a mensagem dessa perachá seja receber os hóspedes em nossas casas. A ideia é compartilhar com eles. O melhor que a pessoa possa dar é quando ela compartilha. É o melhor. E tem a obrigação de trocar algumas palavras de Torá. Se você convida alguém para sua casa para um chá, comer um bolo, ou uma visita de negócios, sempre acrescenta um livro de Torá. Sempre acrescenta o livro de Torá. E essas palavras de alívio vai tratar a pessoa com dignidade. E isso, de fato, é uma experiência religiosa. E eu vou explicar mais daqui a pouquinho mais, vocês vão entender mais profundo. Pois vêm os 3 anjos, de acordo com o Midrash. Os 3 anjos são Rafael, Michael e Gabriel. Os anjos, conforme a tradição judaica, o nome que eles têm descreve a sua missão, a sua shlichut. A missão do anjo é somente a razão que ele existe. Em outras palavras, anjo não tem liberdade, não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o homem, o ser humano. O ser humano foi criado para viver sua vida e servir a Hashem, servir a Deus. O ser humano pode escolher se vai seguir os mandamentos divinos ou se não, vai seguir outros caminhos. Os anjos não podem fazer essa escolha. A sua essência é fazer sua missão. E o seu nome revela a sua shlichut, a sua missão. Cada nome de um anjo vai revelar por que ele existe. Um exemplo, Rafael. O que ele vem fazer? Trazer refuá. Refuá é cura. A cura, ele é um emissário, ele vai trazer a cura enviada por Akadosh Baruch Hu. Rafael, ele é Deus. Aí pode entender se o terceiro dia que Abraão Avinu tinha feito a circuncisão, estava com uma infecção, e por causa disso, Deus mandou esse anjo para curá-lo. Esse anjo veio com a missão para curar Abraão Avinu. E também vem uma outra, daí a gente aprende da tefilá. Quando nós fazemos tefilá, uma pessoa que está enferma, temos aí Moshe Rabbeinu, Miriam, por favor, envie cura. A nossa tefilá vai trazer esse anjo para um Shelia de Akadosh Baruch Hu para curar. O próximo se chama Michael, que a gente pode trazer a tradução Mir. O que é Mir? Quem? Kael. Quem é como o Eterno? Muitos mecubalins, muitos cabalistas e muitas pessoas que vão falar o Midrashim, a Mesorá, a tradição e a filosofia judaica, explica que esse anjo é o anjo do espanto divino.
balança, para espantar. E quando ele se junta com outro anjo, esse anjo que chama Gabriel. Gabriel significa Gevurah, justiça, força. Gevurah, força, força de Deus. Quando os dois se juntam, a coisa não é boa. Por que a coisa não é boa? Porque eles vieram para destruir Sodoma. Uma das missões deles era destruir Sodoma. Porque a cidade não havia mais misericórdia, Rahamim. E os anjos entraram na tenda de Abraão Avinu. Ele trouxe água, pão, matou 3 bezerros, como eu falei. Abraão Avinu também deu leite, depois deu uma manteiga, diz o Midrash. E depois disso tudo veio carne, né? Ele deu a carne, a língua, com mostarda. E os anjos, depois de comerem, eles perguntaram: onde está tua esposa? E a resposta de Abraão Avinu foi: ela está aqui na tenda. E aí, Michael, o anjo Michael, falou para Abraão Avinu: quando eu voltar da minha missão, depois de 1 ano, ela terá um filho. Por que Michael está contando isso? E a gente conhece a história muito bem, sabe? Escuta a história. Ela sabe que está velha. Não só ela sabe que ela está velha, mas o marido dela também é velho. E falou... Quem falou isso foi Michael. E a tradução é: quem é como Moshe? Quem é como Deus? Para duvidar? Porque a Hashem pode fazer milagres em todo momento. Em seguida, automaticamente, o anjo Gabriel, ele vai causar uma cura divina, e abre o ventre de Sara. Naquele exato momento, Sara menstrua. Sara, ela vai ouvir assim essas histórias que os anjos estão falando, aqueles homens, e ela vai rir por dentro. E falar com si mesmo: eu sendo uma anciã, que não tenho menstruação, vou ter filhos. E também pensa dentro dela: meu esposo é um velho, vai poder gerar filhos? Então, o que acontece? A Kadosh Baruch Hu vai falar com Abraão Avinu: Abraão, Sara, tua esposa, riu quando escutou essa notícia. Sara, aí Abraão Avinu vai perguntar: Sara, você riu? E aí, o que Sara vai falar? Não. Com medo. O que é interessante, e muitos comentaristas, especialmente no Talmud, vai dizer que Sara não diz que Sara falou. Deus não falou que a verdade. Vamos botar essa expressão. Deus omitiu algo. Sara e Abraão eram velhos. Hashem disse a Abraão o quê? Que Sara riu e disse que ela era velha. Na verdade, que ela riu dos dois.
Primeiramente que ela era velha também, ele também. Mas a Kadosh Baruch vem ensinar algo aqui muito interessante. Que para ter Shalom Bait, se a verdade é muito dura, Deus, ele omitiu. E é uma coisa polêmica, mas isso sucedeu. Voltando, a Shem responde, não quer que ela ri, em seguinte, ele vai dizer, ela riu, em seguinte, quando ele vai embora, os anjos vão embora, o que Abraão Avinu vai fazer? Ele vai seguir, vai acompanhar os anjos. Aí a gente vai ver que Abraão Avinu vai sair da tenda, vai caminhar algumas horas com os anjos, e ele vai ver os anjos entrando aonde? Em Sodoma. Quando já se separa, Abraão Avinu está voltando para sua tenda, a Kadosh Baruch vai falar com ele. E vai dizer as reais intenções por que aqueles anjos estavam falando. Para criar justiça. Dinim. E aí entra em ação um homem. Abraão Avinu. Quero chamar a atenção aqui uma outra lição. Como falou na Torá, essa lição é uma ideia muito importante que faz parte, conexão com a ideia de receber os hóspedes. Terminou a refeição, o dono da casa, a dona da casa, deve acompanhar os seus hóspedes na saída. Melhor acompanhar até a entrada, saída da casa. Nisso, a gente vai ver que é uma mitzvah, e eu vou explicar por que a gente faz isso. E isso vai gerar uma coisa muito boa. Receber os hóspedes, especialmente temos uma mitzvah, como eu falei, de recebê-los, dividir as melhores coisas, sempre dar a melhor coisa. Essa é uma característica de um filho de Abraão Avinu. Uma pessoa generosa, ela compartilha, ela dá o melhor. Uma pessoa que não é tão temerosa, ela oculta, ela esconde e dá o que não é bom. Hospedar as visitas é como se estivesse hospedando a Kadosh Baruch. Acho que foi o governo que falou há pouco. Dentro da história onde Abraão Avinu acompanha os anjos, ele vê já se aproximando em Sodoma, nós aprendemos que uma pessoa da casa de uma casa deveria sempre acompanhar pelo menos até a porta dos seus hóspedes. E alguns passos, se for preciso, acompanhar até alguns passos. Essa ideia logo vai se repetir, tá? Quando falamos o seguinte, e essa aqui é bem interessante. Por que a gente faz essa missão de acompanhar? Entendemos com Abraão Avinu. Que a Torá também vai ensinar que existe um rito. Um rito muito curioso. Que fala da rega agufá. Vamos falar, rega agufá. Que quer dizer, se uma pessoa é encontrada morta, um cadáver é encontrado entre duas cidades no caminho, é uma mitzvah da Torá medir onde foi encontrado o corpo, na estrada, e se aquele corpo
foi encontrado nessa cidade. Os habitantes daquela cidade devem ir ao local onde está o corpo, pegar um bezerro, fazer um sacrifício e vai ter que dizer que vai matar esse bezerro ali, no lugar onde foi encontrado o cadáver, e anunciar diante de todos da comunidade que não foram responsáveis por tomar a vida desse indivíduo. Gente, isso é uma huká. Huká em hebraico é uma lei que não tem uma explicação. Existem várias ideias, conceitos. Um belo exemplo, o que é huká? Carne e leite. É uma lei que a gente não tem uma lógica, mas é proibido. Isso é uma ideia, uma huká. Uma ideia muito difícil de entender qual é o simbolismo desse rito. Porém, Rambam, ele vai explicar algo que promove que toda a sociedade reconheça que há um morto entre eles. E que os outros tenham responsabilidade de proteger todas as pessoas que passem pelaquela rua. Que não se torne banal. Então, de uma forma, de acordo com o Midrash, de prevenir que qualquer dano caia sobre a Kehilá, a comunidade, se faz acompanhar pelo menos algum período da saída. É um pouco de proteção. Na verdade, quando a gente faz isso, acompanha o hóspede na saída, a gente está criando uma proteção espiritual. A minha energia vai poder sair e acompanhar aquele hóspede, para evitar qualquer emissários da morte. O anjo da morte aí se desvia. Conforme a Cabala, a gente faz dessa forma. A pessoa, para prevenir Hasse Shalom, que a gente faça esse rito, regar agufá, seria essa palavra em hebraico. Interessante que há um midrash, quando fala, parecido com a gente poder entender mais, existe um midrash, Yosef Atzadik, quando Yosef, já no finalzinho, ele se revela aos seus irmãos. E aí, o que ele vai falar? Traga meu pai. Né? Como é que ele vai trazer o Yaakov Avinu? Ele vai mandar Hagalot. Hagalot são carruagens, cheias de presentes. E assim, Yaakov Avinu estava na sua tenda, ele vai ver duas Hagalot, duas carruagens de ouro do faraó, vindo na direção da tenda dele. E quando ele vai chegar na metade do caminho da tenda, essas duas Hagalot fazem assim. Isso representa o quê, gente? Alguém conhece isso? Quando a gente vai abençoar o pequeno Efraim Menashe, Yaakov Avinu, vai fazer isso. Tá? E aí essas duas vão chegar e vão chegar Yaakov Avinu, diz o Midrash que Yaakov Avinu, que passou 22 anos sem a revelação de Hashem, sem a profecia, ele vai reviver e vai receber a profecia. E naquele exato momento ele vai saber que Yosef está vivo. E eu vou explicar por quê. Yosef aprendeu antes, tá? Hagalot, carroça cheia de presente, é um código falado em código com Yaakov. Ok, ou seja, Yosef e Yaakov tinham um código secreto. Porque essa foi a última coisa que os dois estudaram antes de acontecer as mazelas com Yosef. Só Yosef e Yaakov sabia
dessa última coisa. A palavra que é detalhada como regala a gufa. Hagalot, hagalá, significa e regalar. Está associado à ideia que Yosef aprendeu do seu pai. Interessado quando Yosef sai da casa do seu pai, que algo ruim aconteça, e terminou como escravo de Faraó no Egito. E ao fim de todas as mazelas, depois de 22 anos, se torna o vice-rei do Egito, vice-Faraó. Aí a gente aprende a Alahá, de declarar a importância de quando a gente sai da casa de uma pessoa, a gente acompanha. Que vai trazer uma proteção espiritual. E isso Yaakov Avinu não fez. Ele não acompanhou. Quando ele manda os filhos, Yosef procurar os filhos, ele manda, mas não acompanha o filho até a porta. E logo depois que ele fala ensina esse código das carruagens. Hashem vai revelar a Abraão Avinu a intenção de destruir Sodoma. O que acontece com Abraão Avinu? Abraão Avinu tem a intenção, Abraão Avinu, eu vou destruir essa cidade porque ela é uma cidade de Jirachaim, de pessoas perversas. Automaticamente, Abraão ele vai fazer o quê? Vai fazer tefilá. Ele vai discutir com Hashem. E apresenta argumentos para Hashem. Defesa para salvar aquelas vidas. Vidas diante da hora de 5 cidades. Que vai relacionar um grupo de cidades que vai ser chamada Sodoma e Amora. Diz Hashem, bendito seja, com muita humildade, que seria bom destruir essas cidades. E Abraão Avinu disse assim, olha, Hashem, com muita humildade, você vai destruir pessoas, vai matar justos também. Você pode matar os injustos, mas também lá nesse meio tem pessoas justas. E aí, Abraão Avinu começa a falar. Mas vem cá, mas se tiver 50? Kadosh Baruch Hu disse que não tem 50. Aí foi contando e chega, se tiver 10, você vai destruir? Você não vai destruir. E aí que a Kadosh Baruch Hu disse, não vou destruir. E aí a gente entende que 10 justos, esse é o número de tzadikim que vai proteger uma cidade da destruição. Houve essa quantidade? Não. Não houve. Então, o que vai acontecer? Abraão Avinu vai sair dali. Que ele entende. Que não há 10 justos. Então, a gente aprende uma outra alahá aqui, que para poder ter minyan dentro de uma cidade ou dentro de uma sinagoga, precisa ter 10 pessoas. 10 justos. Sodoma não tinha. Só tinha um. Que era o sobrinho de Abraão Avinu. Lot. Mas a diferença de Abraão Avinu é que ele não entregou os pontos de primeira. Ele dialogou com Hashem. Ele fez tefilá. Ele batalhou para ter os maus decretos cancelados. É diferente 10 gerações antes de Noa. Noa foi o tzadik da sua geração. Porém, eu quero falar uma coisa.
faltava algo em Noa. Quando Hashem falou, Noa, o mundo está perverso, eu vou destruir. O que Noa fez? Ele não fez, ficou calado. Concordou. Ele foi diferente de Abraão Avinu. Que se Abraão Avinu sabia que ali em Sodoma não tinha ninguém que valia um tostão. Que eram pessoas cruéis. Mas mesmo assim difícil, Abraão Avinu lutou. Não faça isso, o que vai acontecer? Trouxe argumentos, foi um defensor. Mas Noa não. Noa disse, sim, senhor. O que acontece? Automaticamente a Kadosh Baruch Hu falou, ok, constrói uma teba, constrói uma arca. A diferença de Abraão Avinu para Noa são gritantes, dois extremos. E daí a gente entende por que Abraão Avinu entendeu que tinha que fazer, correr atrás das mitzvot, de dialogar, de batalhar. Porque ele entendeu que Noa não fez isso. O Zohar Kadosh diz que Noa poderia ser o melhor tzadik, porque não fez nada para evitar o mal. Noa, ele foi o tzadik da sua geração, mas ele não fez nada para evitar o mal decreto. Aí vem a tefilá. Abraão Avinu, ele teve a intenção, ele fez tefilá, para que não se destruísse as 5 cidades, Sodoma e Gomorra. Não é o mundo inteiro, eram só 5 cidades. E ele batalhou, disse, não faça isso. Se Noa tivesse feito tefilá, negociado, a gente talvez não teria decretos tão ruins, além da expulsão do paraíso. Mesmo Sodoma e Gomorra, que estava cheio de injustiças, muitas maldades, queria defender algumas vidas. É uma forma que existe para mostrar no mundo que existe misericórdia. Rahamim. Porque se há misericórdia, se há um tzadik, automaticamente a gente cria o mecanismo da teshuvah. Vejamos que o idioma da Perashá usada fala de tzadikim. Tzadikim se encontra aonde? A Torá fala que ele se encontra Betochai. Betochai, em hebraico, fica no meio da cidade. Abraão Avinu fala, Kadosh Baruch Hu, se tem tzadikim Betochai, tu vais destruir? E aprendemos daqui a ideia que o trabalho dos tzadikim, dos justos, não é estar lá enclausurado na yeshiva, ou no monastério, ou onde esteja. É em Betochai, com a geral, com o público, com a pessoa que está fazendo o pecado, buscando as pessoas, indo nas casas, trazendo, aproximando as pessoas a Torá que é do chá. Isso é um tzadik. Não é dizer, olha, minha kippah, meu peiot, o meu tzitzi, eu estudo em Bells, eu estudo em tantas yeshivot mais elevadas. I'm simply the best, the better one than the rest. Não. A Kadosh Baruch Hu quer que os tzadikim estejam betochai, no meio da cidade. No meio da comunidade, na vida comunitária.
E aí sim, o justo está no meio da sua cidade, como seu povo, ele vai estar trazendo também o quê? Berahot. Bênçãos à sua comunidade. E as pessoas vivem judaísmo intensamente. E essa pessoa, sabe, aqui não tem que só estar com judeus, tem que estar com não-judeus. Ser um tzadik e se comportar como Noah, que vai para Yeshiva, que vai receber dinheiro para manter a Yeshiva, é importante. A pessoa vai estar lá para estudar a Torá, mas tudo em 4 paredes. Mas aqui a gente aprende que Torraí significa que tem que estar com todos. E aí sim, a gente está mudando o mundo. Por favor, só bota no silencioso quem está, senão acaba meu pensamento. Só um minutinho. Ok. Entender a importância de um tzadik. Eu vou contar uma história. Existe um livro cabalístico. Esse livro cabalístico foi escrito por um rabino chamado Yonatan Abitz, Ashkenazi. Ele explica que quando Yaakov Avinu e seus filhos entraram no Egito, olha, breaking news! Quando Yaakov Avinu desceu com seus filhos ao Egito, para onde eles foram? Houve uma pergunta. Yosef, a gente vai para o Egito, mas dá Higienópolis, dá o Brás, dá o Brooklyn, dá Mechearim, dá o gueto, dá Gosh. A gente não quer ficar com os egípcios. É uma terra distante, a gente não quer muito contato. É um pouquinho pesado isso. E aí, ele era um mecubalim, esse rabino, ele era um mecubal, era um cabalista. Ele vai trazer essa ideia que o povo de Israel tinha muito medo para se mudar em pleno Egito. Porque, sabe, estando ali no meio, eles vão ver a Avodah Zará, eles vão ver, talvez influencie os seus filhos. Não. E ali no meio, talvez a gente possa se assimilar, perder o costume que foi dado por Yaakov, Isaac e Abraão. Então, é melhor a gente ir para o gueto. Gosh. E lá a gente não vai perder a cultura. A gente vai ver que 210 anos, o que aconteceu lá no Egito? O povo judeu estava mais assimilado do que todo mundo. Estava separado, mas estava assimilado. Aí qual foi o castigo do povo? Qual era a intenção de Akadosh Baruch Hu, conforme esse cabalista vai dizer? É que o povo de Israel estivesse em Betorraí, no meio da cidade, influenciando, trazendo valores ao povo egípcios. O faraó, sabe uma coisa? Não é bom escravizar. Não é bom. Não vai trazer berahá. O povo de Israel tem essa capacidade de mudar mal decretos. Mas quando a gente se afasta, o que aconteceu? Não completamos nossa shigihut. O medo era se assimilar.
O medo é fazer vista grossa na questão da escravidão. O que aconteceu com o povo de Israel? Ele em si virou escravo. Muito forte. A ideia dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, é transmitir valores que o Egito não tinha. Esse valor da escravidão, que o povo achou melhor não se meter. Isso não é problema meu. Vista grossa. A gente está aqui no bem bom do nosso gueto, não vamos se meter com isso. Tratar o ser humano com dignidade. Compartilhar. Se tivesse compartilhado os valores de Abraão, Isaac e Jacó com os egípcios, a escravidão do povo de Israel não teria sido tão cruel. E daí a gente vai aprender uma coisa muito importante. Abraão Avinu, a gente aprendeu nessa perashá, que mesmo doente, mesmo com suas limitações da idade, mesmo com tantas coisas, ele correu para fazer justiça, para fazer chesed. Ele correu para fazer uma mitzvah. Talmidim Yakarim, meus queridos alunos, sejam como Abraão Avinu. Façam justiça no mundo. Judeus e não judeus. Que as pessoas possam conhecer vocês como os filhos de Abraão Avinu. Se a gente consegue fazer isso, a gente conseguiu boa parte da nossa missão aqui na Terra. Sheilot, perguntas? Alguém tem perguntas? Amém. Por favor. Não, eu não tenho, pelo menos, perguntas agora. O que vocês gostaram dessa perashá? O que foi novo para vocês? Poxa. A respeito de que não lavar os pés era um sinal e costume dos idólatras, isso me deixou surpreendido. Tem várias coisas que você vai ter surpreendido. Nessa questão da idolatria, se você ter uma ideia, a idolatria estava cheia. Depois da destruição com o dilúvio, a idolatria era para diminuir, mas a gente viu que passou 10 anos, fez aumentar. Tanto que nesse período, tá, a idolatria era tão grande, que era como um desejo. A gente não sente desejo de comer. Os instintos sexuais, né? Agora, a idolatria tinha esse desejo, a pessoa tinha tesão para fazer idolatria. Vamos botar na palavra mais chula. Só vai acabar com o Abraão Avinu. Por isso, Abraão Avinu era a pessoa que era emet. Que a história de Abraão Avinu com o pai, que vendia imagens, era emet. E ele quebra todas as imagens e bota o bastão na mão da estátua maior. É quando o pai dele chega e diz, o pai dele vê todo o negócio dele quebrado, só aquela estátua grande, e diz, olha pai, eu não queria falar, mas aquele lá, aquele grandão lá, estava com um pedaço de pau, quebrou todo mundo. Deu uma porrada aqui, saiu uma briga violenta, e só ele ficou. Ele disse que era o rei. E o pai disse, mas como? Eles não andam, não bebem, não fazem nada. Aí o Abraão Avinu vai questionar o pai dele. E você adora essas pessoas? Essas estátuas? A idolatria, todas as
todas as proibições, quase 100% todas elas relacionadas com a idolatria, práticas idólatras. Mas era isso. Hoje o mundo, existe idolatria? Existe, mas não naquele nível. O homem se refinou. Nesse exato momento, se não há perguntas, eu quero dizer que acabou. Eu tenho uma dúvida, Rabino. Tá. Então Rabino, fala que eu tenho uma dúvida. Tô Eu te tenho uma ouvindo. dúvida, Rabi, de Kashrut na Perashá, né? Tem aquela hora que Avram Avinu fala que ele se alimenta de 3 elementos, acho que ou são 3 ou são 4. E diz que ele come carne e leite. Como é que fica isso pela Torá e pela Lahá? Uau! Pergunta boa! Essa Alguém questão quer eu ia responder perguntar. ou eu respondo? Eu penso Ele não que cumpriu o cachê. eu penso que talvez eles tenham ficado tempo suficiente para dar o tempo entre uma refeição e outra. Às 6 horas. Eles ficaram 6 horas. Pode ser isso. Na Então, verdade, Pode ser, Rabino? Pode ser isso. Hã? Vamos lá, Ah, quem quer dar mais? Fala aí, quem acha? Vai, valendo. isso Depende. também, Rabino, Menafre? no caso, a Torá, ela especifica qual foi a ordem? Se foi a carne primeiro ou se foi o leite? Porque se comeu o leite primeiro, Carne, Ah. depois leite. então eu fico de acordo Não é com a... Ashkenazi. O Moshe Rabbeinu. Deixa eu falar uma coisa. Ashkenazi cumpre 3 horas. Holandês, 1 hora. Separa de 6 horas. Não sei se você quer ser holandês, aí você vai fazer 1 hora. Mas não é nenhuma nem outra. Senhores, Rabi, os nossos patriarcas, eles não estavam na obrigação de cumprir a Torá, porque a Torá não tinha sido recebida. Não havia Matan Torá. As leis só vão valer, de fato, quando a gente recebe a Torá. Até então, nesse período, os patriarcas faziam para relembrar a Torá que era princípios, valores. Mas quando a gente recebe a Torá no Monte Sinai, Moshe Rabbeinu vai botar a ordem e a gente vai receber a lei. Tá? Por isso a gente fala, não é a lei de Abraão Avinu, é a lei de Moshe. Não é verdade? Legislador. Hã? Era um legislador, né? Era um legislador, Moshe Rabbeinu. Tanto que a gente não vai ter a lei de Abraão, a lei de Jacó, de Isaac e Jacó. Não. Vai ser a lei de Moshe. Vai ser o legislador. Respondi a pergunta? Então, tudo era... Não havia essa situação. Mas o que, menino? Não estou entendendo o que ele escreveu. discussão, marloquet. Discussão marloquet? Nesse tempo, a gente não vai ver a Guimarães, o Talmud vai falar uma coisa, mas não havia, outra vez, não existia a Torá oral, não existia a Alahá. A Torá escrita e a Torá oral não havia baixado no período de Abraão Avinu. Então, não se prende nisso. A gente vai se aprender depois matando Torá. Entendemos? sim, Rabi. Rabi, tem uma pergunta a respeito da situação de Lot com as suas filhas, que ele tem oferecido as suas filhas ao lugar dos anjos. Qual é a postura, a atitude de Ló a respeito dessa situação? Essas são perguntas, eu estava tentando evitar essas coisas, mas eu vou falar. O pessoal de Sodoma e Gomorra, o perfil deles era maldade. Por quê? Ali era o United States of America.
Ali era o melhor lugar do mundo. A maior riqueza do mundo estava ali. Era como se fosse o jardim do Éden. Então, se chegar mais um morador, vai ter que dividir as coisas. Então, a gente não vai ter mais pobreza, a gente vai ter que dividir, vai ter mais problemas sociais. Então, vamos fazer uma fronteira. Mas não existia fronteiras naquele período. Por exemplo, o mendigo que vinha pedir pão dentro da cidade de Sodoma, uma das 5 cidades, a pessoa diz: me dá dinheiro para eu comprar um pão. E aí eles davam moedas com um código. Esse código, quando ele ia comprar pão, ninguém aceitava. Então, aquela pessoa ia em todo lugar da cidade, com dinheiro na mão, ninguém vendia para ele. Então, aquela pessoa morria com fome. Outra situação, Sodoma, eles tinham o costume de fazer estupros. Estuprar as pessoas. Era como se fosse um mérito muito grande. Então, quando uma pessoa está focada naquela situação de fazer o mal, ela só quer fazer daquela forma, porque ela vai ter méritos na sociedade que eles vivem. Então, não interessa dar a filha, porque eles não interessavam, eles não iam fazer nada com a filha. Eles queriam fazer a maldade, denegrir a imagem de um homem. A gente aprende isso de onde? De Noa. Noa, filho de Ham. O que vai acontecer? Eu já falei isso na operação da semana de Noa. O que aconteceu com ele? Ele foi estuprado. Tem outros midrashim que foi, infelizmente. Então, nessa nível de maldade é que era a questão da intolerância. Um belo dia, esse homem morreu com fome, tá? Tinha uma menina que passava todos os dias e via aquele senhor pedindo comida, e os moradores de Sodoma sabia que aquele homem ia viver 1 semana ou 2, mas depois não ia conseguir viver, ia morrer de fome. Aí passou-se 1 mês e ele não estava vivo. Aí começaram a investigar, todos ali, e viram que ele não morria porque a menina dava comida para ele. E a pena de morte dela foi horrível. O Midrash fala que ela foi banhada em mel, acho, e foi picada. É o mesmo. Hã? Isso. Mel. E aí ela morreu. O clamor dela foi uma maldade tão terrível que o clamor dela subiu aos céus. Vocês estão entendendo? A gente começa a perachar falando de um homem que vai hospedar, e a gente vai culminar com um local que não vai querer se hospedar. E a Kadosh Baruch está ensinando que uma pessoa que vai trazer uma pessoa vai ter berachá. Uma pessoa que não responde, ela vai ter a destruição. Então, a gente aprendeu que uma pessoa que, quando está determinada a fazer o mal, você pode ter dado a mulher mais linda ou a coisa mais para desviar a atenção.
Chegou aquele momento de dizer tchau. Vocês gostaram? Tava muito bom, Rafa. Muito bom. Muito bom. Baruch Hashem, as 3 aulas eu vou mandar daqui a pouquinho, vai ser editada, também eu posto as 3. Essa é a penúltima aula aqui no Quênia. Domingo é a minha última aula aqui. Vou voltar para aquele tema que vocês estão gostando pra caramba de Shabbat. Shabbat, vamos tentar fazer camisas, né? Eu amo Shabbat, que esperar Shabbat, cantar as musiquinhas. Pessoal, vocês estão escutando o YouTube, aquelas musiquinhas de ontem? Ou vou fazer Mas cara a de gente está coadjuvante de tendo aula dublagem lá no todo final? dia, é muita informação tudo junto. Tudo bem, mas a musiquinha, eu não estou falando de aula, eu estou falando da música. Eu ouvi Bota bastante. uma música e vai escutando. Eu tô doido para legal. praticar aquela Eshet Ha'il no Shabbat agora para minha esposa. Eu até coloquei no Instagram uma Então, legenda. olhando no olho. Eu estava falando com um amigo Olhando meu no que me olho. ligou, e Yosef Nagar, com a esposa dele, disse, olha, amanhã é Erev Shabbat, e o Rabino está mandando você olhar para os olhos da tua esposa, e ela estava do lado. O Rabino está mandando, você tem que olhar para os olhos da tua esposa, cantar, Eshet Ha'il, olhar com aquele olhar de apaixonada, serenata. Aí eu ganhei a esposa. É isso mesmo, Rabino! Desse jeito eu ganho um filho no Shabbat. É para fazer isso mesmo. Gente, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Só coisas boas. Shabbat Shalom. A gente se encontra domingo. Shabbat Shalom. Tchau, tchau.